noite, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, o poder das escolhas. Olha ali, tem umas portas ali, né? Tem uma porta legal ali, eu fiquei com tanta vontade de abrir aquela porta ali, amarela. Não te deu curiosidade, não? Olha aquela porta amarela ali. O poder das escolhas. Porque nós sabemos que é impossível não escolhermos no nosso dia a dia. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com livre-arbítrio, ou seja, nós temos liberdade de escolha. Nem sempre conseguimos fazer o uso mais saudável possível disso. Felizmente, já o primeiro homem pisou na bola. Adão usou o livre-arbítrio dele para pisar na bola. Eva e Adão pisaram na bola. E na verdade, meu irmão, Deus, cara, eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas a coisa mais importante para Deus não é você não pisar na bola. Pronto, falei. Cara, Ele sabe que como seres humanos limitados que somos, a gente pisa na bola. Aquele que não pisa na bola aqui nesse lugar, que atira a primeira pedra. Ah, eu fui esperto, porque não tem pedra aqui para vocês pegarem, né? Cara, todos nós pisamos na bola. E Provérbios, Salomão chega a dizer uma coisa interessante. O justo, ele não está falando do ímpio, ele fala de mim e de você, já projetando na nova aliança, já uma projeção, uma leitura já com os óculos da nova aliança. O justo, quantos aqui são justos pelo sangue de Jesus? Quantos aqui se tornaram justiça de Deus? Ele diz assim, o justo cai 7 vezes, mas por fim se levantará. Meu irmão, se você está numa fase de muita frustração na sua vida, se você está numa fase de muito abatimento, de desânimo profundo, eu quero dizer para você o seguinte, cara, que Deus continua acreditando em você, que Ele continua te dando todas as condições. Ele não vai escolher por você, Ele vai dar todas as condições para que você faça boas escolhas. Olha só, Deuteronômio 30, 15 e 19 diz o seguinte: agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldições. Agora eu chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizeram. Escolham a vida. Olha Deus dando a cola aqui para nós. Escolham a vida. Escolham a bênção, escolham a luz, escolham a integridade, escolham a honestidade, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Tem um personagem muito forte na Bíblia chamado Josué, e ele dando testemunho a respeito dele mesmo, como líder que foi de uma nação, alguém que foi usado por Deus como um general para conduzir o povo à posse da terra. No final, ele se vira para o povo de Israel e diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, é como se estivesse dizendo assim: olha, povo, se é desconfortável para vocês servir a Deus, então vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Não façam de conta que vocês escolheram a Deus e continuem vivendo de uma maneira que todo mundo sabe que vocês não têm Deus como Senhor na vida de vocês. Não vivam de aparência. Vocês vão escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, o Deus da tradição religiosa da família, ou que está além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, ou ao Deus que é o Deus da cidade, o Deus desse contexto onde vocês vivem, o Deus desse ambiente aí. Cada cidade tem uma cultura, tem uma mentalidade, tem uma consciência diferente. Vocês querem viver desse jeito? Vocês querem viver de acordo com a cultura da cidade, a mentalidade das pessoas da cidade? É esse Deus que vocês querem servir? Existe um Deus para cada cidade, existe uma cultura que endeusa algumas coisas na cidade do Rio de Janeiro, e outros deuses que fazem parte da cultura em São Paulo, em Curitiba, em qualquer lugar, em qualquer cidade. Vocês querem servir aos deuses da cidade ou vocês querem servir ao Deus Criador de toda a terra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa escolha. Pastor, como é que a gente faz
dentro do contexto da nova aliança para a gente fazer escolhas certas. Olha só a bênção que nos foi dada em Cristo Jesus. Deixa eu só recordar com você que o Espírito Santo também é uma coisa importante a ser ressaltada. Teve uma participação muito efetiva no Velho Testamento. Ele realmente vinha sobre os profetas, assim, de uma maneira até contínua. Ele não foi uma figura apagada, mas eu preciso recordar a sua memória de que o Espírito Santo na velha aliança não habitou no interior de nenhuma pessoa. O Espírito Santo não habitou no coração de Davi, o Espírito Santo não habitou no coração de Salomão, não habitou no coração de Abraão, Isaac e Jacó, não habitou no coração das mulheres de Deus. Por quê? Porque eles não nasceram de novo. O novo nascimento é prática da nova aliança. Foi Jesus quem trouxe esse ensinamento. Foi Jesus quem trouxe essa doutrina. Aquele que não nascer de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo. Só através do nascimento nós podemos experimentar duas bênçãos. A de nos tornarmos filhos de Deus, a todos quantos o receberam, João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui já receberam Jesus no seu coração? Quantos creem em Jesus como Messias, como Senhor, como Salvador? Você se tornou filho de Deus. E uma outra experiência maravilhosa também acontece na nova aliança. O Espírito Santo não vem apenas sobre a nós, sobre as pessoas, mas ele vem habitar no nosso interior. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem dentro de você um GPS espiritual chamado Espírito Santo. E ele tem a mesma voz do GPS natural. Quando você erra, ele diz, recalculando a rota. Você já viu o tanto que esse GPS é paciente? Você erra daqui. Um dia, de propósito, eu fiz assim, uns 4 erros para ver se eu esgotava a paciência dele. Mas recalculando a rota. Aquele barulhinho, né? Não tem aquele barulhinho? Você já faz assim, já vem bronca. Não, não vem bronca não. Aquela voz continua assim, suave, tranquila, recalculando a rota. Eu sei que no fundo ele queria dizer assim, recalculando a rota, para de me dar trabalho, para de ficar fazendo coisas erradas, para de fazer escolhas erradas. O Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. Quantos têm o Espírito? Quantos têm essa consciência de que o Espírito Santo está dentro de você? Cara, eu não sei o quanto você tem usado isso. Eu não sei o quanto você tem desfrutado disso. Eu não sei o quanto os seus olhos espirituais têm sido abertos para entender essa verdade, essa realidade, essa dimensão de que o próprio Deus se humilhou e veio habitar dentro de cada um de nós, na pessoa do Espírito Santo. Ele habita em nós. Cara, é só perguntar para ele, Espírito Santo, e aí? Para onde nós vamos? O que eu faço? Para onde eu vou? Que atitude eu tenho que ter nessa situação? Qual é a escolha que tu queres que eu faça nesse momento? Olha o que a Bíblia diz. Todos os que são dirigidos, guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Em outras palavras, os filhos de Deus, porque o Espírito Santo habita neles, os filhos de Deus, eles têm o direito de serem guiados pelo Espírito Santo. Mas preste atenção, tem gente que não faz uso desse direito. E sabe o que o Espírito faz? Ele respeita, ele não força a barra. Ele não fica lá assim, cara, eu tenho o melhor para você, eu estou me coçando aqui, tu está escolhendo errado. Não, ele respeita, ele vai no seu compasso, no seu passo. O pastor anda no passo das ovelhas. Cara, ele é muito compreensivo com você. E ele te trouxe aqui para você entender que o processo na sua vida pode ser tremendamente acelerado. Aleluia! Se você começar a ser sensível à voz do Espírito Santo, que vai te mostrar o caminho por onde você deve andar. Alguém diga aleluia a isso. Isso é um prêmio, é um tesouro, é um presente que Deus nos dá gratuitamente, o Espírito Santo. Pastor do céu, eu não tenho nenhuma sensibilidade para perceber a voz do Espírito. Deixa eu te ajudar um pouquinho, tá? Olha só esse próximo texto aqui, João capítulo 10, versículo 1 até o 5. Em verdade, Jesus dizendo, tá? Em verdade, vos digo que
vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. É ladrão e salteador. Ele não conquistou o seu coração e está querendo impor a vontade dele. Ele não entrou pela porta. A porta é o seu coração. A porta é quando você usa o seu livre-arbítrio e abre o seu coração. Eis que eu estou à porta e bato. O diabo nem bate na porta, ele vai para outro lugar, ele invade, ele sobe, ele é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, quem é que entra pela porta, irmãos? Eis que eu estou à porta e bato. Quem é que entra pela porta quando você abre? É o Espírito Santo, é Jesus. É o bom pastor. Esse é o pastor das ovelhas, é outro nome que é dado para os irmãos. Você é ovelha de Jesus, eu sou ovelha de Jesus. Para esse, o porteiro, que é Deus, abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Deixa eu me ater aqui. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Cara, Deus conhece tudo. Jesus sabe tudo a seu respeito. Assim como Ele sabia tudo a respeito de uma ovelha que estava perdida. Cara, Ele sabia tanto a respeito dessa ovelha que ela ficou até constrangida. Porque Ele disse para aquela ovelha assim: vai, chama o teu marido e vem. E a ovelha diz assim: eu não tenho marido. Ele diz: sim, eu te conheço pelo nome. Você já teve 5 maridos. E agora o que você tem não é seu marido. Nisto você disse em verdade. E ela disse: Senhor, você conhecia tudo da minha vida e não me desprezou. Você conhecia todos os detalhes, todos os meus podres e não me rejeitou. Cara, você está conversando com uma pessoa que você sabia que estava vivendo uma vida duvidosa, com uma conduta duvidosa, e ainda assim o Senhor deu tempo para mim, o Senhor deu importância para mim. Que lindo que é o nosso pastor. Ele conhece-nos pelo nome, Ele sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas deficiências, sabe das nossas más condutas e comportamentos, e ainda assim Ele conversa com a gente, e ainda assim Ele olha nos olhos. Teve uma outra ovelha que estava dando um trabalhinho para Ele, mas um jantar já resolveu, um tal de Zaqueu, só um jantarzinho já resolveu. Jesus aceitou o convite, foi lá, amou aquele cara, sabe, não deu bronca, abraçou, ministrou a palavra. No final, o amor de Jesus, assim como a mulher samaritana, no final o amor de Jesus constrangeu tanto a eles, que eles disseram: Senhor, não tem outra alternativa para mim, a não ser me render ao seu amor e ao seu cuidado, e deixar o teu Espírito Santo produzir as mudanças que se fazem necessárias. Meu irmão, cada um de nós precisa de ser mudado. Cada um de nós precisa de metamorfoses após metamorfoses espirituais no nosso interior. Alguém está comigo? Cara, não tem ninguém que possa chegar assim: cara, alcancei o estágio, o nível 33 da vida cristã, né? 33, um grão-mestre. 33, sabe? 33, a idade de Jesus, né? A maturidade de Jesus, quando partiu, quando morreu e ressuscitou. Cara, não tem. Todos nós precisamos ser transformados, e o convite da palavra é que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Vamos continuar aqui. Depois desse bom pastor fazer sair todas as que lhe pertencem, ele vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Agora eu vibro com o versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Aleluia. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Alguém diga aleluia. Qual é o nível de intimidade que você tem com a voz do seu pastor? Ao ponto de você ouvir vozes e dizer assim: essa não é dele, essa não é dele, essa não é dele, essa é a voz do meu pastor. Ih, pastor, eu não sei não. Porque 1 Coríntios 14, versículo 10, diz o seguinte: existem muitos tipos de vozes que circulam por esse mundo, e nenhuma delas sem sentido. Agora imagine muitos tipos de vozes. Como é que você vai saber qual é a voz do seu bom pastor? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando o pastor fala com as ovelhas, elas se sentem leves.
Quando o pastor fala com as ovelhas, elas se sentem amadas, mesmo quando é para corrigir. Gente, eu me converti com 15 anos e teve duas coisas que eu ouvi do Espírito Santo muito claramente, assim, acho que no primeiro mês. Uma das coisas que o Espírito Santo falou comigo foi para que eu pudesse consertar o relacionamento com meu pai, que estava assim um tanto quanto desajustado. E foi bênção. Eu obedeci, fui seguindo a voz do bom pastor e o milagre aconteceu, a restauração aconteceu, a reestruturação no nosso relacionamento aconteceu pela graça de Deus. Mas ele falou outra coisa comigo. Gente, eu já era feio. Com 15 anos eu era feio, gente. Vou falar a verdade para você. E eu era cabeludo, eu era metido a hippie, cabelão. Olha só o que o Espírito falou. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, porque eu não tinha capacidade de inventar isso. O Espírito Santo falou comigo assim: Bené, posso te falar uma coisa? Pode. Você é tão bonito. Eu falei: obrigado, Espírito Santo. Me engana que eu gosto. Não falou isso não. Mas sabe de uma coisa? Se você cortar o cabelo, você vai ficar mais bonito ainda. Gente, isso não podia vir da minha cabeça. Eu não tinha capacidade de inventar uma direção dessa. Eu não tinha capacidade de inventar uma voz dessa. Pastor, o senhor ouviu assim uma voz audível? Não. Impressões muito claras no meu coração. É assim que Deus fala. Sabe, para que você não saia de hoje assim: pastor, eu tenho que ouvir a voz de Deus e vai ficar aí louco, maluco, não estou ouvindo a voz. Não, Deus fala ao seu coração. São estímulos. Às vezes até a gente erra um pouquinho aqui quando a gente fala assim: Deus falou comigo. Cara, o cara deve estar assim com Deus. Na verdade, a maneira certa de falar com vocês seria assim: olha, eu recebi algumas impressões que eu acredito ser a voz de Deus. Eu acho que ficaria até mais maduro e até mais acessível para você entender que você tem acesso a essa voz, a essa direção. E ali eu resolvi cortar o cabelo. Cara, você não sabe o que aconteceu quando eu cortei o cabelo. Meu pai olhou para mim e falou assim: meu filho, agora eu acredito que você mudou. Cara, você pode levar a sua irmã lá para a sua igreja? Leva aquela outra irmã também, leva o outro irmão. E é interessante porque todos os irmãos que meu pai me desafiou a levar para Jesus, eu levei. Deus me usou de alguma forma. Eu cheguei para eles e disse assim: cara, vocês estão vendo que a minha vida mudou, vocês não querem ter a vida de vocês mudada não? Vocês estão felizes aonde vocês estão? Não, a gente vai lá ouvir, porque foi uma revolução de Deus na minha vida. Cara, eu posso te garantir uma coisa: quando o Espírito Santo fala, quando o pastor fala, quando Jesus fala, o seu coração não fica angustiado. Se você está ouvindo uma voz que está angustiando o seu coração, é a voz do estranho. E ele pode fazer até voz de religioso. Ele pode até dizer assim: assim diz o Senhor. Porque na minha Bíblia está escrito lá em 2 Coríntios 11:14, que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, tentando se passar por luz, mas na verdade ele não é luz. Assim diz o Senhor: faz isso, faz aquilo, colocando jugo, colocando peso, colocando mais fardo, e a vida vai ficando pesada. Meu irmão, quando o bom pastor intervém na sua vida, ele produz paz, ele produz alegria, ele produz uma força que você não sabe de onde veio, ele produz um ânimo que só pode ser sobrenatural, porque todas as circunstâncias estão contrárias. Você está vivendo num mar de adversidades e de repente você começa a ouvir, entrar em contato com uma voz, com uma unção, com uma ação de Deus, com o poder, com o fluir do Espírito Santo, que muda a sua atitude interior, que te levanta, que te fortalece. Ainda que o homem exterior se desgaste, como diz a palavra, se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. De que maneira? Pela voz do bom pastor, pela direção do bom pastor, pelo consolo que o Espírito Santo ministra ao nosso coração. Cara, você tem que fazer escolhas. Peça ao bom pastor para te mostrar. Fica sensível no seu coração. Tire um tempo de oração. Tire um tempo ouvindo músicas, tire um tempo mergulhando nas Escrituras, tire um tempo tendo comunhão com pessoas. Cara, de vez em quando eu estou conversando com algumas pessoas assim, e naquela conversa o Espírito Santo, e às vezes não é nem o assunto, é incrível isso. Por exemplo, eu estou ministrando aqui, e o Espírito Santo está falando com você, coisa até diferente do que eu estou falando.
porque você já encontrou aí uma via com Ele, né? Um canal, uma coisa profética aí, que você está desenvolvendo no seu coração, e Ele está compartilhando já algumas ideias, alguns planos e alguns projetos. O Espírito Santo agora já está trazendo direções para você, com relação a decisões e escolhas a que você tem que fazer no seu futuro. Talvez Ele está falando assim, cara, essa sua namorada aí, cara, pede ela para casar, ela é preciosa. As namoradas digam amém, aleluia. Gente, que coisa tremenda. Nenhum de nós consegue viver sem fazer escolhas. A minha pergunta para você é: para onde as suas escolhas estão te levando? Deixa eu esclarecer uma coisa para você. O lugar que você está hoje é fruto de escolhas que você fez. Você está feliz? Você está feliz com essas escolhas? Teve até um fundo musical aí, né? Você está feliz? Pastor, com algumas escolhas eu estou feliz, com outras escolhas eu estou em conflito, com outras eu estou muito triste, estou deprimido porque eu fiz escolhas erradas. Cara, não é o caos. Aliás, mesmo que seja o caos, eu gosto muito de Gênesis 1:2. Diz que havia trevas, a terra era sem forma e vazia, havia um caos, mas o Espírito de Deus estava movendo. Sabe, esse caos que você está experimentando, esse caos emocional, esse caos mental, esse caos existencial, sabe esse caos que você está vivendo agora, esse desajuste, esse desconforto profundo que você está vivendo agora, o Espírito Santo está movendo. O Espírito Santo está movendo. Você está no lugar certo, cara. Você está no lugar certo. Você é filho de Deus, você é precioso. Aprenda a valorizar. Deus não vai impor absolutamente nada. A vontade de Deus, olha só que coisa incrível. O apóstolo Paulo, ele nos afirma, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, esse mesmo capítulo que eu comecei a falar: transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Teve um dia que um cara me corrigiu: pastor, não é boa, agradável e perfeita, é boa, perfeita e agradável. Tá bom, então é boa, perfeita e agradável. A ordem dos fatores não altera o produto, mas tudo bem, ele quis colocar isso exatamente como está na Bíblia. Cara, se eu tenho um entendimento que a vontade do meu Pai, que Ele estabeleceu para a minha vida de maneira personalizada, é boa, é agradável e é perfeita, cara, eu tenho que me aproximar dEle. Cara, me fala isso, me fala dessa sua vontade aí. Cara, me mostra isso. Como é que eu chego nisso? Como eu posso experimentar, fazer escolhas que me levem a experimentar? Como eu posso fazer escolhas que me levem a experimentar, oh Pai, a Tua boa, a Tua agradável e a Tua perfeita vontade para a minha vida? Meu irmão, é tudo que nós precisamos. Tudo, a gente pode resumir essa palavra nisso. Tudo que eu e você precisamos para sermos mais do que vencedores, para sermos um sucesso total e pleno em todas as áreas, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com isso, meu irmão, você esquece o resto. Cara, eu estou vivendo na perfeita vontade de Deus. Não é legal você dizer isso? No meu casamento, não quer dizer falta de desafios, não quer dizer falta de dificuldades, não quer dizer falta de lutas. No mundo passais por aflições. Tem de bom ânimo? Eu vou dizer mais: no mundo passais por aflições, na empresa onde trabalhais passais por aflições, no casamento passais por aflições, no relacionamento com vossos filhos passais por aflições, no relacionamento com vossos cônjuges e com vossos pais passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês estando em mim, vocês vencerão também, etapa por etapa. Etapa por etapa. Agora, não tenha medo de se aproximar de Deus, cara. Ele vai ajudar você a romper limites na sua vida. Ele vai. Deixa eu te dar aqui, sei lá, se eu posso aconselhar você a tomar cuidado com alguns tipos de escolhas. O que move as suas escolhas hoje? O que será que está movendo as nossas escolhas? Deixa eu partir aqui para o desfecho da palavra. Vamos lá. Certamente a possibilidade de nós errarmos
nas nossas escolhas aumentam e muito se elas estiverem baseadas em, primeiro, culpa. Cara, que desgraça esse negócio de culpa. E a religião, ela quer impingir culpa em você, cara. Sai dessa. Fala para a religião assim, eu não sou culpado, você é que é, vai para lá, religião. Toda a culpa que eu tinha no cartório foi removida por Jesus na cruz do Calvário. Cara, essa é a questão da religião, ficar te pressionando na culpa. Ó, você errou, você não pediu perdão, você já pediu perdão, mas não pediu por todos. Você fica ali debaixo da consciência de culpa, consciência de pecado. Sai dessa, meu irmão. A religiosidade está esmagando você. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Esse espírito de legalismo, de religiosidade, de uma falsa espiritualidade, está impingindo culpa. E quando você está culpado e você erra, aí você começa a fazer escolhas baseadas na culpa. Cara, e é erro após erro. Porque essa não é uma boa base de você fazer as suas escolhas, com base na culpa. Cara, eu estou tão culpado, meu comportamento está tão errado. Eu acho que vou ter que prometer algumas coisas para Deus. Senhor, para corrigir os meus erros, eu prometo subir de joelhos na escada da igreja da Penha. Eu nem sei o nome da igreja lá, da Penha, não é? Da Penha. Eu não sei nem quantos degraus tem. Eu achei legal uma vez que eu vi num vídeo de alguém pagando promessa na escada. Eu gostei, era confortável, era uma escada rolante. Mas estava de joelho na escada rolante. Cara, é a culpa que te faz ter umas escolhas dessas, fazer promessas para Deus, para ver se Ele te purifica. Para com isso, cara, você já foi purificado de todo o seu pecado em Cristo Jesus. Toma posse do seu perdão pleno. Pare de ser guiado por culpa. Você tem que vencer essa mentalidade, você tem que vencer essa cultura, você tem que vencer essa consciência. Todos os seus pecados foram definitivamente perdoados em Cristo Jesus na cruz. Pastor, o que eu faço então com os pecados que eu ainda cometo? Cara, submeta à cruz e diga assim: Senhor, cara, eu sei que eu já fui perdoado. Cara, gera metanoia em mim, gera uma mudança de atitude. Cara, mas eu não vou entrar no circuito da culpa. A culpa não vai mover na minha vida. Alguém está entendendo aí, gente? Oh, aleluia. Agora tem um outro lado também que acaba atrapalhando você nas suas escolhas. A desculpa. A desculpa. Interessante como nós somos tendentes, inclinados a fazer corresponsáveis por nossas escolhas erradas. Adão, você comeu da árvore? Senhor, eu sou inocente. Deixa eu te falar uma coisa, Senhor. Não leva a mal não, eu não queria falar nada. Sabe essa mulher? Sabe essa mulher que o Senhor me deu? Olha só. O Senhor e ela são os culpados. Eu estava muito bem na minha, muito obrigado. Estava muito bem. Aqui convivendo com as girafas da vida, os camelos, os cachorros. Estava bem nada, cara. Estava mal. Estava precisando de uma esposa. Ficou feliz da vida quando Eva veio para a vida dele. Mas não sabe reconhecer. Olha, a mulher que tu me deste, ela me ofereceu e eu fui obrigado a comer. Ah, você foi obrigado a comer. Tá. E você, Eva? E aí, vai assumir o erro ou vai arrumar desculpa? A serpente. Tudo é o diabo. Tudo na vida de uma pessoa é o diabo. Ela é tudo, a culpa é só do diabo. Meu irmão, não é não. O diabo não obrigou Eva. A Bíblia não diz assim, e a serpente deu um mata-leão na Eva e obrigou ela, abre a boca. Ah, não quero, você vai comer. Não. Foi Eva que foi lá e pegou voluntariamente, comeu e deu para o marido. O marido que diz assim, o marido poderia ter dito assim, não vou comer. Que é isso, amor? Não vou comer. Não vou comer. Ele poderia ter dito isso ou não? Ai, pastor, mas ele ia perder a mulher. Eu não sei o que ia acontecer, gente. Ah, pastor, mas e aí ele ia para o céu e Eva ia para o inferno? Não, de repente Eva arrependia também. A gente tem uma mania de olhar esse mandamento de Deus de uma forma assim muito drástica. Olha o que Deus disse para Adão.
Adão, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente se dela comeres, você vai morrer. Porque quando dela comeres, certamente morrerás. E aí sabe o que vem mais? Bom, eu comi, então eu estou morrendo. Mas Deus não falou assim, certamente morrerás, eu nunca mais verei a você, eu te abandonarei, eu nunca, sabe, eu não vou nem ver mais a sua cara, Adão. Gente, não foi isso. Deus não falou isso. Você vai morrer, você vai experimentar a morte. Você vai experimentar um estado, uma dimensão chamada morte. Mas cara, eu vou continuar com você. Quanto sabe que Jesus continua com a gente quando a gente peca? Eis que eu estou convosco todos os dias. Se vocês não pecarem, é óbvio. Eis que eu estou com vocês todos os dias, se vocês não cometerem nenhuma falha. Meu irmão, Jesus sabia que a gente ia cometer falhas, e muitas falhas, mas mesmo assim, Ele prometeu, eu vou estar com você, todos os dias eu vou estar ao seu lado, eu não vou desistir de você. Eu sei que você está se auto-boicotando para que eu desista de você. Eu sei até que você já desistiu de você mesmo, mas eu não desisto de você. Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado, para de querer fazer Deus desistir de você, cara, desiste disso. Outra coisa que atrapalha as nossas escolhas, a tal da pressão. Os vendedores são bons para isso, né, gente? Olha, se você não fizer esse negócio, até amanhã às 18 horas você vai perder uma grande oportunidade. O cara está todo angustiado, o cara está todo inseguro, o cara está todo incerto. Mas, meu irmão, essa não é a voz do seu pastor. Não haja debaixo da pressão. Eu não sei quem foi que falou esse versículo, e nem sei que lugar que está na Bíblia, mas que diz assim, a pressa é inimiga da perfeição. Não sei onde tem esse versículo. A pressa, a pressão é inimiga. Não tenha pressa em tomar determinadas atitudes. Não tenha pressa em fazer determinadas escolhas. Porque tem pressão das circunstâncias, tem pressão das pessoas, tem pressão da sociedade, tem pressão da igreja, tem pressão do discipulador, tem pressão da estrutura. Vá para o inferno. Vá para o inferno. Eu não vou escolher debaixo de pressão. Eu vou escolher debaixo da direção do Espírito Santo. Eu vou escolher debaixo da direção, da voz do meu bom pastor que vai falar. E quando ele fala com clareza. Ele não fala por códigos. Ele não fala, sabe quando você está procurando um dial de uma rádio? E fica aquela chiadeira. 93 FM. O Espírito Santo está falando, meu cérebro. Eis que eu te digo. Para com isso, você fica assim, ai meu Deus do céu, para todo mundo aí. Olha, quando ele fala, meu irmão, ele fala com muita clareza. O seu pai, quando tiver que te dar alguma direção, ele vai dar com clareza. Você não vai ter nenhuma dúvida. Você vai sentir uma paz inexplicável, aquilo que a Bíblia diz, uma paz que excede a lógica humana. Você vai dizer assim, cara, não tem lógica nenhuma, mas estou sentindo uma paz tão grande de fazer essa escolha. Você vai sentir uma alegria, você vai sentir um ânimo, você vai sentir uma força, e você vai dizer assim, cara, eu não tenho razão para ter esse ânimo todo, porque eu estou todo quebrado. Eu estou todo lascado, eu estou num caos tremendo, a minha vida é uma bagunça, é uma desorganização total, e eu estou sentindo o ânimo de Deus no meu espírito. O que é isso? Isso é sobrenatural. É o bom pastor falando com você, querida. Porque quando ele fala, ele traz alegria, ele traz fé, ele traz paz ao seu coração. Tem alguém para dizer amém a isso? Dúvida, pelo amor de Deus, não faça escolha se você está com dúvida. Fortalecendo isso que eu disse. O medo, agora o medo é interessante, ele age dos dois lados. Às vezes você tem medo de fazer escolhas e errar. Às vezes você está com medo de correr riscos.
Gente, se você não correr risco, talvez você não vai conquistar grandes coisas que o Senhor tem para você. Existe um certo risco, ou talvez um grande risco, em muitas coisas, em muitas decisões, escolhas suas, que você tem que confiar plenamente que Deus está falando com você. Eu lembro quando Deus falou para a gente sair de Goiânia e mudar para Brasília. Cara, eu não queria naturalmente de jeito nenhum, mas eu corri esse risco e foi bênção. E depois Deus continuou falando conosco, depois de um tempo em Brasília, onde nós fomos muito abençoados. Agora pega as malas e leva a sua família para São Paulo. O Timóteo, meu filho, chegou para mim e disse assim: pai, eu não quero ir para São Paulo. Eu estou muito bem em Brasília, meus amigos estão aqui, a escola é muito boa, eu amo as minhas professoras, até professor entrou no meio. Chantagem, chantageando comigo. E eu falei assim: filho, deixa eu dizer uma coisa para você, a gente está crendo que Deus está nos dirigindo, mas o papai vai fazer um compromisso com você. Depois de um mês lá em São Paulo, se você não gostar da cidade, a gente volta para Brasília. Pai, não brinca comigo, a gente volta. Agora, gente, eu não fiz isso por minha própria cabeça, eu fiz isso debaixo de uma direção do Espírito. E o meu filho foi assim, dizendo: moleza, em um mês eu estou de volta em Brasília. Já foi até falando para os amigos: ó, daqui a um mês eu volto. Daqui a um mês a gente volta. 8 anos de idade. E Deus foi tão fiel, porque depois de um mês na cidade de São Paulo, eu chamei ele e falei assim: filho, hoje fazem um mês, exatamente hoje, um mês que nós mudamos para cá. Você quer voltar para Brasília? De jeito nenhum, pai. São Paulo é muito bom. Gente, como é que alguém pode gostar de São Paulo? Desculpa os paulistas. O meu genro é paulista, a minha nora é paulista, então eu brinco, tá? Eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo, de coração, tá? E ele arrumou amigos ali rapidamente e se entrosou e se enturmou de uma maneira tão rápida. Caramba, você corre riscos. E o medo às vezes tenta impedir você. Cara, com certeza em algumas das suas escolhas você vai errar, eu estou te avisando. Mas é melhor errar tentando do que errar se omitindo. Alguém está me ouvindo? Talvez alguém que está lá do outro lado da internet. É melhor você correr o risco e falhar do que você ficar na paralisia, ficar na inércia, na passividade. Meu irmão, não deixe o medo determinar as suas escolhas. Tem alguém ouvindo aí, gente? Isso aqui é para os casais. Não faça escolha em discordância com seu cônjuge. Oh meu Deus, isso aqui é difícil. Cara, eu estava escrevendo isso aqui. Olha só como é que Deus é. Deus até, ele tem de muito bom humor. Eu estava escrevendo isso aqui, recebi um convite no WhatsApp na hora. E achei maravilhoso, e achei fantástico. E falei: Suedna, vem cá. Estava escrevendo sobre o princípio da discordância, que não é uma boa escolha você fazer uma escolha que a sua esposa não concorde, que o seu marido não concorde, porque os dois são um e precisam de escolher a mesma coisa. E ela falou assim: bem, eu estou sentindo no meu coração que é não. E eu disse: mas eu estou sentindo que é sim. Você tem paz, amor? Eu não. Eu disse não. Cara, como é que foi difícil dizer não? Cara, que coisa impressionante. Eu disse não. Quando eu disse não, a paz veio ao meu espírito. Interessante isso. Às vezes você vai ter que fazer escolha, e aí com base na sua escolha em fé, a paz vai vir e vai carimbar. É incrível isso. Vai aprendendo isso, vai tomando isso, gente. Outra coisa que vai fatalmente fazer você errar é você escolher por consideração humana. A minha esposa diz uma frase que é dela. Se você usar, dê crédito a ela, por favor. Suedna Gomes, tá? É o nome da minha esposa, ok? Ela diz assim: não confunda consideração humana com vontade de Deus. A Bíblia fala de um rei chamado Josafá, que era parente do rei Acabe. O rei Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá. Eles eram aparentados. E um dia Josafá foi fazer uma visita familiar ao Acabe, e Acabe estava entrando na guerra. Ele falou assim: cara, eu estou numa guerra aí com os inimigos, você vem comigo? Ele falou: claro, estou junto, mas vamos consultar o Senhor primeiro. Cara, Acabe aprontou uma com ele. Falou assim: olha, eu vou vestir roupas normais e você vai de traje real. O cara meteu, sabe? Ele falou: tá bom,
em consideração a você, vamos embora, vamos nessa direção. Estava lá no cavalo e todo mundo perseguindo ele, e ele desesperado, Deus, por que todo mundo está me perseguindo? Você é o rei, cara. Você está com um traje de rei, e todo mundo queria pegar Acabe, só que confundiram e quase pegaram Josafá, e o cara gritou, e o Senhor realmente atendeu a sua voz. Quando olharam de perto, viram que não era ele, deixaram de perseguir. O cara por pouco perde a vida por consideração humana. Ah, pastor, mas é meu amigo que está me pedindo isso, é minha amiga. Meu irmão, se você não pode dizer nenhum não para um amigo ou para uma amiga, ele de fato não é seu amigo e de fato não é sua amiga. Porque o amigo sabe ser contrariado. O amigo, ele quer o melhor para você. Ele não quer usar você para cumprir os interesses dele. Cuidado com esse tipo de amigos, em que você fica preso a uma consideração e acaba perdendo a vontade de Deus. Deu para entender? E a última coisa que eu queria falar, aliás, são mais duas, a mecanicidade. Sabe assim, aquelas escolhas mecânicas que você faz no dia a dia, nem pensa. Cara, começa a rever isso. Sabe, tranquiliza o seu coração um dia e diz assim, cara, isso aqui eu escolhi foi quando? Isso. Vai analisando os resultados da sua vida e vai tentando entender como foi que você chegou a esses resultados que não estão te fazendo bem. Talvez foi algo mecânico assim, no automático. Quando você viu, você tinha escolhido e você nem percebeu. O próprio sistema te impõe isso. E tem também as escolhas reativas. São escolhas puramente emocionais. Pô, o cara me machucou, eu vou machucar ele. O cara me desprezou, eu vou desprezar ele. É olho por olho e dente por dente. Cara, que escolha é essa? O fato de alguém ter errado com você não justifica você errar com ele. É como alguém que sempre na banca de revista cumprimentava lá o carteiro, ou o cara que o funcionário, o jornaleiro, ia falar livreiro, o jornaleiro, e o cara sempre tratava mal, respondia mal. Aí um amigo que ia sempre com ele disse, cara, para de falar com esse cara, meu, ele só te trata mal, ele só te dá bordoada. Assim, eu não vou mudar quem eu sou porque a pessoa está errando. Eu vou continuar tratando com educação, eu vou continuar tratando com respeito, porque eu sei quem eu sou, e eu não vou me deixar moldar pelo que os outros querem, ou pelo que os outros fazem e agem. Cuidado com essas escolhas reativas. E a última coisa, cuidado com essas escolhas a curto prazo. Pastor, eu não aguento mais o meu trabalho, não dá mais, cara, eu vou pedir demissão. Não faz isso, tu tem 2 filhos em casa. Não aguento mais, é muita humilhação, meu chefe, eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta maior, então deixa ele abrir primeiro. Não aguento mais, tá. E aí vai e pede demissão e resolve a curto prazo. Ai, pastor, estou sentindo um alívio. Você vai sentir esse alívio por uma semana, ou talvez por um mês. Quando chegar o próximo mês, se você tem as contas para pagar, você não vai sentir alívio mais, porque você continua com as contas e não tem mais os recursos. Ah, mas eu resolvi aquele problema, eu não aguentava mais a cara do meu chefe. E às vezes isso acontece com o casamento também. Pastor, eu não aguento mais o meu casamento. A pessoa não pensa a longo prazo. Meu irmão, se José não tivesse pensado a longo prazo, ele já teria chutado o pau da barraca há muito tempo. Você tem que pensar a longo prazo. Eu não vou destruir esse relacionamento. Ah, mas tem uma outra pessoa que é melhor do que o meu marido. Tem uma outra pessoa que está me dando mais importância, me dá mais atenção. Cara, você ainda está caindo nisso. Ele está te dando atenção até te ganhar. Depois ele vai se tornar a mesma pessoa. Porque o problema não é o seu marido, não é o outro marido, não é o outro marido, é você. Ou não é a outra mulher, é você, cara. Soluções a curto prazo. Pastor, que bênção, estou me sentindo livre como pássaro. Eu quero ver até quando vai essa liberdade. Porque no médio e no longo prazo, cara, compensa perseverar. José não sabia, mas em cada situação de desconforto a que ele foi submetido a viver, Deus estava preparando para ser o governador de todo o Egito.
Cara, suporta com perseverança. Essa estrutura não está confortável. Tudo bem, você está passando por um momento de aflição, mas a Bíblia diz que essa leve e momentânea tribulação vai acabar. Tem hora e data para acabar, tem hora e dia para acabar na sua vida, em nome de Jesus. Não faça escolhas precipitadas. Perdoe aí o avançar da hora. Cara, que Deus abençoe vocês.